Bem, queridos, entramos no 8º capítulo. Quero, em continuidade ao que estamos estudando, voltar ao capítulo 7. O capítulo 7 eu terminei bruscamente, porque quero encerrar esses 2 capítulos de uma vez só. Esse trecho do livro vai descrever uma segunda visão que Daniel tem alguns anos após a primeira. Vejamos o que está descrito. Há uma característica aqui que vale a pena ressaltar. Nesse trecho, exatamente quando divide o capítulo 7 com o capítulo 8, ao iniciar o capítulo 8, o livro de Daniel volta a ser escrito em hebraico. Até o capítulo 7, até o final dele, esse livro estava sendo escrito desde o capítulo 2 em aramaico. Aqui ele volta em hebraico. Há muita especulação com relação a isso, mas nenhuma certeza para fechar o motivo. Tá? Muitos historiadores, muitos teólogos, muitos livros trazem comentários edificantes a esse respeito, mas ele não é tão importante quanto entender a visão panorâmica do livro e a sua mensagem. Então sigamos. Nesse ponto, que onde ele passa a ser escrito em hebraico, essa segunda visão focaliza o segundo e o terceiro império. Veja que são 4 impérios, mas aqui essa segunda visão, a visão do carneiro e do bode, está significando aqui, está representando e focando desses 4 impérios o segundo e o terceiro império. Esse segundo império é o império que eu venho dizendo que era o urso, que é o Medo-Persa, e o terceiro, que é o bode, está representado pelo leopardo lá do capítulo 7, que é a Grécia. Então vejamos o seguinte. O grande chifre é o próprio Alexandre. O grande chifre. Os 4 chifres são os reinos, que vão suceder depois da morte de Alexandre, os 4 generais. Tá? O pequeno chifre neste capítulo refere-se a Antíoco. Antíoco IV, ele governou a Síria, num momento de muita atrocidade desse homem, Então vejamos, ele vai descrever um homem de uma atrocidade, de uma maldade muito acentuadas. Nos versículos 9 a 14, onde estão descritas essas atrocidades, é descrito que essa é uma marca do seu reinado. Então vejam bem, nesse ponto, toda essa atrocidade vai suscitar a revolta dos macabeus. A gente sabe disso porque quando você vai ler um livro deuterocanônico chamado 1 Macabeus, de 1 a 6, você vai ver a descrição desse período e ele corrobora com os textos bíblicos. Embora seja um livro não canônico, ele relata os eventos que estão ocorrendo nesse livro e nesse período da história do povo de Deus. E esse livro vai corroborar com os textos bíblicos. Um livro que não tem absolutamente nenhuma responsabilidade ou dimensão espiritual, como os da Bíblia, como os livros do nosso cânon. Mesmo assim, por relatar a história, ele corrobora com as Escrituras Sagradas. Ele serve para que a gente possa ter uma referência externa que relata os mesmos eventos relatados no livro de Daniel. Amém? Então vamos lá.
Um outro ponto. A cidade descrita aqui no sonho de Daniel é Suzã. Suzã era uma das cidades que o rei tornou como cidade real. Ela ficava lá na Mesopotâmia e era muito usada pelo rei por ter um clima mais favorável. As demais, às vezes, tinham algumas épocas do ano que ficava difícil para o rei por causa do clima, e o clima fazia com que ele viesse para Suzã. Então vamos lá. Esse Antíoco, que aqui eu estou trazendo um relato sobre ele, é porque ele profana o templo. Lá nessa época onde está sendo descrito esse evento, ele profana o templo de Deus, né? Ele vai profanar o templo e instala lá no templo um altar para sacrifício pagão. Então o que ele faz é simplesmente se colocar contra o próprio Deus. Uma outra situação é que está descrito aqui 2.300 dias. Então vejam bem, 2.300 dias. Isso é um tempo, porque o império do mal, ele está limitado. Uma das coisas que a gente tem que se apegar a isso é que o mal tem sua chancezinha de reinar e de atrapalhar muito a vida dos homens, mas ele está limitado. Há um limite para que o mal se estabeleça, exerça seu poder e logo será contido, será vencido. Então vejamos o seguinte. Depois vem um trecho, já no versículo 16, onde o anjo recebe um nome. É a primeira vez que esse nome é descrito na Bíblia, o nome Gabriel. Depois só no sonho de Zacarias, no Novo Testamento, já é Gabriel que vai falar a Zacarias no sonho, e também é esse o anjo, não é, que aparece a Maria. Então vejamos o seguinte: aqui o anjo de Deus, Gabriel, recebe um nome, que é ele quem vem interpretar os sonhos a Daniel. Então é o seguinte, o que mais importa aqui do que os detalhes é o triunfo de Deus na história, sobre todos os impérios, sobre todos os reinos. É o reino de Deus que se estabelecerá e colocará fim a tudo isso. Então, o que a gente precisa perceber aqui, eu gosto muito de ler o que Eugene Peters relata, porque ele diz o seguinte: embora aqui tenha descrito que um chifre vai ser muito arrogante e ele vai personificar o anticristo lá do Novo Testamento, do capítulo 7, do capítulo 8, descreve um anticristo ainda do Velho Testamento. Mas todos, para Daniel, estão no futuro, não é? Todos dois que são relatados são relatos de eventos futuros. Né? Para Daniel isso não ocorreu ainda, para aquele povo isso não ocorreu ainda no tempo. Né? Então, para todos eles, nós estamos descrevendo fatos futuros. E eles representam dois anticristos. O anticristo, que pode ser a pessoa de Antíoco, e um anticristo, que seria o anticristo do fim dos tempos. Amém? Então nós vamos avançar ainda nesse livro, nós vamos avançar em meditação e vamos ter essa certeza, tá? Mas o que eu quero trazer aqui de mais importante é sobre o triunfo de Deus na história da humanidade. Amém? Porque um dos comentários e um dos relatos mais belos e mais felizes que eu conheço e gosto está nessa Bíblia, na Bíblia A Mensagem, de Eugene Peters. E ele diz assim, ele propõe uma leitura contemplativa, e eu convido a você que orou junto comigo,
que leu as Sagradas Escrituras e que agora pode perfeitamente estar num momento propício para fazer essa leitura e dar a ela essa dimensão aqui proposta. Vejamos o seguinte. Ele fala da seguinte questão. Qualquer pessoa reagiria com verdadeiro pavor diante de tudo isso. As bestas pareciam dominar a visão em todo o horizonte. Não havia nada que não fosse afetado por elas. Não havia algo que diminuísse a totalidade do mal que elas representavam. Mas a visão não terminou com as 4 bestas. Veja que ponto interessante. A visão de Daniel não termina com as 4 bestas. O domínio das bestas foi destruído. Amém? Mesmo assim, ainda não era o fim. Se esse tivesse sido o fim, teria havido um vácuo, né, no sistema de poder e uma corrida desenfreada na tentativa de substituir esse poder, com a possibilidade de outras bestas piores emergir. Então veja bem, então vem Daniel e relata o que vê. Então vi alguém, um filho do homem, chegando no meio das nuvens. Ele se aproximou do ancião e foi apresentado a ele. O que vem não é uma besta, mas um homem. No lugar de um domínio vil e cruel, sinistro e ganancioso, o que veio foi a bondade e a iluminação, que são a glória do homem. O poder, a autoridade e o domínio que pertencem às bestas foram tiradas delas e dados a este homem que veio no meio das nuvens. O domínio da terra agora descansava nas mãos desse que é como um homem. O Filho do Homem, que veio em forma humana, recebe autoridade para governar a terra e o seu reino será mediado pelo povo do Deus Altíssimo. Então veja bem, na nossa linguagem, poderíamos simplesmente dizer os cristãos, aqueles que encontraram sentido na vida em um relacionamento com Deus, que agem com a energia da graça e o propósito do amor, são estes a quem o poder definitivo para determinar a história é entregue. Jesus Cristo dá o foco correto a essa imagem. Ele é o Filho do Homem, mas compartilha sua autoridade com os que com ele se identificam pela fé. Neste exato momento, está integrado na história pela mente e pelo corpo do seu povo. Que maravilha, né? Essa visão de Eugene Peterson para essa mensagem. Então, ele diz o seguinte: a visão de Daniel foi de realidade, não de utopia. As coisas são realmente assim. Não precisamos enterrar a cabeça para negar um fato, nem nos definhar em lamento ou sequestrar nós mesmos com as comunidades moralistas. Somos livres para participar alegremente da história que Deus nos deu na arena da salvação. Em contraste com o poder das bestas, está o ancião, assentado para julgar e outorgando poder ao Filho do Homem. As habilidades humanas dadas aos cristãos para compartilhar o amor e mediar a graça. Amém? Vejam, queridos, o mais importante de tudo isso é saber que Deus está triunfando. A visão não se encerra com as bestas, mas sim como um ser que Daniel vê como um filho do homem que vem entre as nuvens, que recebe do ancião de dias. O ancião de dias, esse ancião representa Deus julgando o universo, o Deus em cuja mão está o tempo. Ancião de dias,
é uma representação do Deus eterno, do Deus Todo-Poderoso, que tem um tempo em suas mãos. Eu desafio você a ver essa mensagem, a ler esse texto do livro, estes 2 capítulos, mais uma vez, tendo em mente que esse é um livro que traz respostas aos problemas do mal. Uma do lado humano, que é a resistência através do que eu já falei nessa aula. E que eu convido você a refazer os trechos e revisá-la. Porque a coragem, a fidelidade, a integridade e o compromisso desse homem nos convidam a uma vida de devocional e a uma vida de obediência e oração. É nesse contexto que Daniel está desafiando a mim e a você a sempre resistir e perseverar diante de momentos complicados, onde os governos não nos dão respostas e onde as atividades religiosas estão nitidamente sem unidade e enfraquecidas. É que nós temos que nos levantar com coragem e obediência. Essa conclusão, ela vem quando a gente lê os 2 capítulos, tendo essa percepção de que Deus vai triunfar sobre o mal. E que, com essa visão, eu posso perceber que a outra lição, a outra doutrina do livro de Daniel é a soberania de Deus sobre toda a história, sobre todo o universo. E aí, nós vamos poder avançar nos demais capítulos, encerrando esse livro e a sua mensagem profética, mas também escatológica e apocalíptica. Amém? Eu agradeço e saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor, desejando um bom culto e até a próxima aula. Tchau.